que hoje, mesmo com as coisas abertas, o pessoal costuma dizer que está estudando algo esotérico. Olha o paradoxo, você entra na internet, quer procurar um termo qualquer no Google, clica, abre. Então, o Google e a internet é um veículo exotérico. E aí a pessoa fala, estava procurando um site esotérico, num veículo que é exotérico. Então, o exo para dentro, o exo para fora. Agora, grupos ocultistas têm funcionamentos esotéricos, que é a parte interna da maçonaria, da Rosa Cruz e de linhas da ordem martinista e linhas ocultistas. O que se passa nas reuniões e a maneira de trabalhar ali é iniciático. O que eu estou querendo dizer que está em aberto é a temática vida após a morte, chakras, tudo que era iniciático antigamente. Essa temática hoje ela tem outras abordagens em aberto. Eu não estou falando de mecanismo interno, que até mesmo de uma empresa é secreto. Você vai pegar, por exemplo, no catolicismo, a eleição de um papa, ela é esotérica, ela é interna, né? Então, o exo hoje é o que está guardado, o exo é o que está aberto. É bem interessante falar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai até chegar num livro que ele é prático, né? Ele ensina alguns exercícios e tudo mais. Observamos hoje que existe em larga difusão o termo autoiniciação, né? E aí eu fico pensando, não há possibilidade de fazer isso no campo material, vamos dizer assim, sozinho. Sempre vai ter que ter alguém que passa o bastão, não é? A autoiniciação, ela é relativa? O que você pensa sobre isso? Eu acho que, assim, autoiniciação é um termo muito mal aplicado, tá? É que se a gente pegar a época de hoje, não tem aquele templo que você vai iniciar, o contexto é outro, né? Então, o que vamos chamar aprendizado. Uma pessoa pode ser autodidata, tá? E pode ter um conjunto, mas ela vai lidar com outras pessoas. E nesse intercâmbio, ela pode, no conjunto, ir crescendo. Agora, é muito difícil um médico ser médico como autodidata. Um professor pode ser autodidata, mas ele vai ter que estudar a maneira de saber como passar a informação. Então, sozinho você não faz nada, embora você possa ter um potencial enorme. E eu não estou dizendo que alguém tem que ir para um grupo. Eu mesmo nunca fui iniciado em nada, só que tem um detalhe, e aí é uma ampliação. Por causa das saídas do corpo, existem iniciações fora do corpo. Você é iniciado por mentores que não estão vestidos uma bata branca morando num templo grego ou embaixo da pirâmide. Eles moram no plano espiritual. Você sai e eles te iniciam, te aprofundam, porque eles viveram aquela época. Eles sabem. E, é claro, não vão pegar qualquer pessoa para iniciar, e sim alguém que vai aprofundar e compartilhar aquilo cá embaixo para melhorar o nível desse estudo. Então, existem iniciações fora do corpo. Agora, também considera outra coisa, reencarnação. Boa parte dos estudantes espirituais fala de reencarnação, mas não considera algo. E se a pessoa já foi iniciada em outra vida? Ela encaixa aqui, ela vem com o potencial daquilo. À medida que ela vai abrindo, ela encontra paralelos e sozinha ela emerge, porque ela já tem a base. Agora, muito difícil pegar alguém sem base alguma e começar do zero e conseguir. Fica muito difícil. É alguém que já tem um preparo anterior, seja de outra vida ou do período entre as vidas que ela trabalhou lá para trazer para cá. Então, não existe ninguém zero bala com tanta vida para trás, então não dá para exigir. Você é iniciado, você não passou pela nossa escola, pode falar, já passei por escolas similares lá atrás, eu não preciso ficar repetindo aqui. E outra, você está preso só na tua escola e o resto da humanidade, né? Como é que faz? Só vocês é que sabem? Então ficou uma espécie de orgulho iniciático, que nenhum iniciado sério tem, esse tipo de orgulho. Isso é radicalismo de grupo. Eu me deparei ao longo da vida com pessoas desse porte que eu estou te falando, que sabiam muito menos do que eu sabia. E eu via a aura delas, elas não viam a minha. Eu tinha saída do corpo, as pessoas não tinham, então eu tinha um acesso. Aí chegava alguém, eu não posso falar isso com você, que é esotérico. Eu falei, que esotérico, caramba, eu já sei disso aqui fora do corpo. Não posso falar porque você não é do nosso grupo. Então fica você, o seu grupo lacrado aí, porque o tema que vocês estudam tem outros grupos de outra forma. Então não dá para fazer como era antigamente. Então existe toda uma estrutura hermética, toda estrutura espiritual tem uma egrégora, e toda egrégora, que é um campo coletivo, tem guardiões. Então, para aprofundar essa temática, você vai ter autorização, permissão de mentores que permitam o teu progresso ali. Porque se eles acharem que você não é justo, você vai ser embarreirado karmicamente de alguma forma. Então, é possível aprofundar em aberto, como hoje tantos estão fazendo,
mas já tem uma bagagem iniciática lá de trás, senão não teria como fazer isso hoje. Os estudos fora do corpo, eles são realmente fantásticos e você descreve isso de uma forma muito interessante e consegue trazer para o plano material, que é o mais legal, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem trazer a profundidade para o plano material. É difícil, né? E outra, eu posso trazer de uma próxima vez um autor espanhol chamado Vicente Beltrán Anglada. Eu tenho vários livros dele. Num dos livros, chamado Mi Experiências Espirituais, ele conta que ele queria entrar num grupo de teosofia, se eu não me engano, era Barcelona ou Madrid, não me lembro qual cidade da Espanha. E ele pediu entrada nesse grupo. Esse grupo, por incrível que pareça, era um grupo que misturava teosofia com ocultismo. E era um grupo de pessoas mais velhas, ele bem jovem, com todo o potencial. E ele pediu. E aí, vamos ver. E aí, um belo dia, ele está dormindo na hora que esse grupo estava reunido nas práticas secretas dele, ele sai do corpo e vai até o grupo, cara. Entra e vê o que eles estão comentando. Eles estavam comentando sobre ele. E o comentário extremamente arrogante. O que esse moleque quer aqui? Ele não tem potencial, ele não tem pedigree esotérico. E rindo dele, ele vendo tudo ali fora. Quer dizer, um grupo iniciático com fofoca, julgamento, o outro não tinha nada a ver com iniciação. Muitos grupos se perderam assim, corruptos por orgulho, por vaidade hermética, vamos falar bem claro. Eu me deparei com muita coisa assim. Eu tenho muitos amigos que são ocultistas, sérios, trabalhadores, se estudam pra caramba e aprofundam e compreendem outras abordagens fora daquela. Realmente isso que você falou acontece muito e infelizmente, né, a gente tem que falar sobre isso, realmente virou alguns, né, no caso, uma vaidade, né, que é pra gente despir a vaidade. Cara, vaidade, né? Não tem nada a ver com iniciação. Todo iniciado profundo nunca vai dizer que é iniciado. Ele vai dizer que é eterno neófito de Deus, do todo que tem tudo. Exatamente. Eu acho que isso é a grande cereja do bolo, né? E sempre vai ter um fator de diferença, porque a iniciação em si, como você fala, né? Poxa, só significa que a pessoa passou por E significa que ela iniciou, não que ela terminou e está pronta. um degrau, né? E qual de nós vai estar pronto diante do infinito, cara? A gente vai ter sempre algo a aprender. E agora você falou sobre isso, né? Nós temos um livro aqui chamado A Ciência Secreta, né? Maravilhoso. E pode falar um pouquinho sobre, porque ciência secreta já é algo, né? Esse livro, se eu não me engano, ele saiu por volta de 1912, mas eu não tenho certeza, mas são por esses anos ali, os primeiros 20 anos do século XX. O autor, Henri d'Urville, francês, era uma família de ocultistas, Henri d'Urville, Hector d'Urville e Heitor d'Urville. Trabalhavam com ocultismo, magnetismo, imposição de mãos, era uma família virtuosa. Esse livro aqui saiu aqui no Brasil na década de 70 em 2 volumes, parte 1 e parte 2, porque o livro era muito grosso. Quando foi na década de 90, a editora Pensamento dividiu em 4 volumes, porque 2 ainda eram muito grossos. Esse aqui é o primeiro volume. Desses 4 volumes, o primeiro e o segundo são os melhores. Aqui o Henri d'Urville traça dados históricos das iniciações no Egito e na Grécia. O livro é maravilhoso. Esse livro me deu impacto, Fael. Eu tinha 19 anos. Quando eu peguei esse livro, ainda me lembro, comprei numa feira de livros na Praça da Cinelândia, cara, em 1981, tinha 19 anos. Eu sou capaz de falar livros, o que eu estava fazendo o ano e quando que eu comprei. E aí, na introdução, chama-se Advertência. Vou virar para cá para vocês verem. Aquilo me deu impacto, que era o seguinte, eu nunca tinha visto algo assim, Fael. Ele dizia assim, quer dizer, tu, caro leitor, que vem ao limiar do mistério, qual é o teu propósito ao abrir essas páginas? Queres poder? Vai-te embora, não vai te fazer bem ler isso aqui. Queres sabedoria? Entra, essas páginas serão tuas amigas. O que move você a descobrir o mistério? Arrogância? Vai-te embora. Isso é para aqueles que têm o coração humilde para aprender. Eu nunca tinha visto um autor que mandava o leitor embora. Então, quando eu olhei, algo ressoava dentro de mim, cara, automaticamente, eu bem jovem, aquilo que ele estava falando, falei, como é que pode alguém abordar uma obra dessa de forma leviana? E eu bem jovem já tinha esse conceito no coração. Então, esse livro me marcou muito. Ele tem toda a parte, principalmente o primeiro volume, a parte egípcia e grega,
é o primeiro e o segundo volume dessa série de 4, porque se pegar a série antiga eram 2, aí é só o primeiro volume. Mas isso aqui, do mesmo jeito que a gente falou dos grandes iniciados do Chiré, ambos franceses, e o Henri de Virville, eu tenho vários outros materiais dele, e eu me tornei um admirador desse ocultista francês. Maravilha, não, esse livro aqui, eu não li esse livro, vou querer ler, Lê esse livro, faz um favor para você, cara, como você estuda muito, cara, esse livro para você vai ser maravilhoso. Vou esse daqui, inclusive, eu já vou ver se eu já começo a ler, cara. Samuel, olha, ele está catando seus livros aqui, a Gabi, que também está aqui, catou o Anankara aqui, e o Ecos Eternos do John O'Donoghue, eles estão pilhando aqui da tua biblioteca. É bom que está registrado, né? Aliás, eu pilharia também, que eu tenho a maioria, mas de vez em quando eu surrupio um deles aqui, dele levo para casa. E a gente vai falar depois, daqui a pouco a gente vai pegar um outro livro, mas já que você falou dessa ponte do Egito / Grécia, né? Nós temos uma figura chamada Hermes Trismegistus, né? Que tem lá tem o livro, depois que a gente pode falar numa outra ocasião, né? Aqui, ó, essa edição aqui é muito bonita, tá? Da editora Polar. Corpus Hermético, né? E veja que o ícone aqui é o que o pessoal chama de Tote. Eu posso explicar isso aqui também para vocês. Isso, eu acho que isso vai ser algo que é um divisor de águas. Você já falou várias vezes sobre isso, mas de fato, nessa figura do Hermes, existe diversas ramificações, interpretações e conclusões em relação a essa figura, né? E você fala muito bem sobre isso. No Egito havia uma divindade que era considerado o escrivão celeste. Então, o povo egípcio, ao imaginar um mestre que vai até os deuses no céu, aprende e volta para ensinar os iniciados, ele é o emissário celeste, o cara que faz o trânsito do astral para cá e vice-versa. Imaginaram um deus com uma cabeça de íbis. A íbis era uma ave muito comum na beira do rio Nilo, que era a vida do Egito, o rio Nilo, uma ave grande com o bico bem grosso, que matava pequenas serpentes com o bico. Então, o povo gostava dessa ave. Quando os iniciados egípcios imaginaram, por metáfora, um deus que iria ao céu, imaginaram ele com cabeça de íbis e chamaram de Djeruti, que era uma região do Baixo Egito. Eu vim a descobrir depois. E aí, do mesmo jeito que o Horus tinha a cabeça de falcão, o Anubis tinha a cabeça de chacal, uma metáfora usando a figura de animais misturado com divindades, né? Inclusive, uma vez, um cristão bem radical me falou, esses egípcios adoravam animais, aí ele não entendeu a metáfora. Aí eu virei para ele e falei assim, pois é, Jesus também não é o cordeiro para você? Quer dizer, essa questão de correlacionar com animais é uma metáfora que era usada principalmente na área do Oriente Médio e na cabeça da África, que é o Antigo Egito. E aí, essa divindade, séculos depois, quando o Império Egípcio já estava se esboroando e o Império Grego subindo, ela foi, esse ícone, esse emissário celeste, foi emulado na iniciação grega e chamado de Tote. Tote é um nome grego. Nunca existiu o nome Tote no Antigo Egito. Que às vezes alguém chega e fala, Wagner, você conhece o Tote do Egito? Não, porque o nome Tote não existia, era Djeruti, transformado em Tote entre os gregos, mas mantiveram a cabeça da íbis. O tempo passou, Fael. O que se chegou à conclusão? Não tinha rio Nilo, cara. Na Grécia, pequena serpente, não tinha tanta íbis assim. Então, os gregos tiraram a cabeça da íbis e botaram a cabeça humana, tipo assim, misturaram esse conceito com o deus Mercúrio e transformaram num híbrido com cabeça humana e chamaram de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande. Então, o Hermes Trismegisto, ele é, vamos dizer, a repaginação de um ícone egípcio que foi de Djeruti, Tote e agora Hermes. Da expressão Hermes, você tem a expressão hermético, guardado, fechado, esotérico. E daí a expressão hermetismo. E como tudo era iniciático, hermetismo é a doutrina daquilo que é secreto, aquilo que está hermeticamente fechado. A partir daí, grupos de ocultistas gregos, quando escreviam algo, assinavam Tote ou Hermes Trismegisto. A quantidade de escritos é tão grande que não tem como um cara só ter feito aquilo. Então, eles assinavam um codinome, Tote ou Hermes, vários deles. Era uma egrégora, não era um cara. Passou o tempo,
e por volta do século XVI e XVII, remasterizar a figura dele de novo e transformar em alquimista na Europa. Você vê que é um ícone que foi sendo remasterizado. A essa altura, no imaginário popular, Hermes Trismegisto era um grande iniciado grego. Veja, isso que eu estou falando é história, as pessoas podem pesquisar, não é opinião, é fato histórico. Eu pude aprofundar bem essa parte, como eu tenho uma memória boa, eu posso traçar esses paralelos, porque eu não estou preso em nada, eu posso fazer analogias. Então, é muito legal essa atmosfera hermética do Hermes, mas entenda, é uma releitura do velho de Gerute egípcio. E isso do Hermes não ser um cara só é bem interessante, porque até quando ele vai para essa figura grega, né, ele fica com aquele aspecto meio socrático, aquela coisa meio filósofo, né, que você falou. E eu já ouvi relatos de pessoas falando, não, aquele fulano de tal ali é reencarnação do Hermes, mas ele pode ser só parte da egrégora. Sabe o que eu acho? Parte de um grupo. Ele estava dentro dessa atmosfera, todos assinavam Hermes. Então, tipo assim, um cara que viveu nessa atmosfera está encarnado e tem todo esse perfil. Ele é o Hermes. Não, não é o Hermes, é um dos caras que estava dentro da atmosfera, vamos dizer, da egrégora hermética clássica. Também pode alguém falar, estou recebendo mensagem do Hermes, que é um outro cara que estava dentro da atmosfera e está desencarnado. É muito mais óbvio assim.